Bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre domesticação dos animais. E essa aula a gente lembra um pouquinho da história da zootecnia, né? Porque ela caminha junto, né? A domesticação dos animais com o surgimento, né? da zootecnia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual foi o objetivo da domesticação? Por que o homem resolveu domesticar o animal? Ou seja, o que é domesticação? Tornar domésticos os animais selvagens. E o homem, ele trabalhou muito com a questão da domesticação, de tornar domésticos esses animais selvagens. Mas quando a gente pensa em doméstico, a gente lembra de uma palavra chamada domus. Domus significa casa, né? Que vem do nome doméstico. Mas veja bem, será que todos os animais que convivem com o homem na sua casa, na sua dependência, é considerado um animal doméstico? O rato, a barata, a aranha? Será que esses animais que convivem com o homem são considerados animais domésticos? Vamos pensar. Será que esses animais prestam serviço ao homem? Não, pelo contrário. Esses animais, na realidade, eles transmitem doença, é praga. Na realidade, eles não têm uma função dentro da casa, a não ser trazer prejuízo, né? Pode ser a doença ou pode ser até estragar o alimento. Esses animais, eles não são considerados domésticos, apesar de conviverem com o homem. Mas ele não enquadra na questão de ser doméstico. Então, veja bem, o que é então ser um animal doméstico? O que é um animal doméstico, né? Pelo conceito aqui do slide, a gente percebe que é aquele que é criado e reproduzido pelo homem. Perpetua tais condições através de gerações por hereditariedade, oferecendo utilidade e prestando serviço em mansidão. Então, vamos tentar fechar o conceito de animal doméstico, já que a gente falou que barata, aranha, né, rato não são considerados domésticos e estão dentro da nossa casa. E vários animais que são considerados domésticos estão no campo, não estão dentro da nossa casa, como a gente pode observar nessa figura. São todos os animais que estão nessa figura são considerados animais domésticos. Então, o que vem a ser o animal doméstico, o conceito? Animal doméstico é aquele que é criado pelo homem, que ele consegue reproduzir em cativeiro, presta serviço ao homem e passa essas características para quem? Para os seus descendentes. Bom, ali tem a palavra perpetua. Perpetua quer dizer o quê? Que esse animal doméstico sempre vai passar essas características para os seus filhos. Características de quê? De mansidão, de conseguir reproduzir em cativeiro, tá? E não esquecendo que se o animal não tiver uma função especializada, não tem como ele ser não tem como ser considerado um animal doméstico. Para ser um animal doméstico, ser considerado, ele tem que prestar serviço ao homem. Há uma relação de troca entre o homem e o animal doméstico. Lembra lá da primeira aula sobre a história da zootecnia? A gente fala que Baldermente, né, no sentido figurativo, fala que um animal doméstico é como uma máquina. Não é isso? Que para funcionar precisa de combustível, precisa de alimento. Então, a relação de quê? De troca. Que relação de troca é essa? O homem vai dar o alimento, o ambiente, tudo proporcionar para o animal de melhor qualidade e, em troca, o animal vai prestar serviço ao homem. Então, quando o animal presta serviço ao homem, essa relação de troca ela é importante. Não é a mesma coisa de um animal adestrado. Por exemplo, alguns animais amansados e adestrados não são considerados domésticos. Por que alguns animais amansados e adestrados não são considerados domésticos? Olha bem o elefante. O elefante está no circo, embora agora a maioria dos circos está proibido, né, fazer isso. Ele está lá no circo, ele vai fazer uma gracinha, subiu na bola, faz alguma coisa. Ele é amansado, ele é adestrado. Porém, ele não é considerado um animal doméstico. Esse elefante, ele dificilmente vai conseguir reproduzir em cativeiro. Então, quando esse animal ele não consegue reproduzir em cativeiro, ele só foi amansado e adestrado, ele não será considerado um animal doméstico. O golfinho, alguns papagaios, né, assim, e o elefante. Veja bem, quando o elefante acaba de fazer a gracinha, o adestrador vai lá e dá alguma coisa para ele
comer, não é assim? Ou seja, há uma relação de troca do momento. O animal doméstico não, há uma relação de troca a vida toda. Ah, mas Socorro, mas tem animais que são amansados e adestrados e domesticados? Sim, o cavalo é amansado, adestrado, é um animal doméstico, reproduz em cativeiro, vive com o homem, presta serviço. O cachorro da mesma forma. Mas o que eu chamo a atenção é que alguns animais amansados e adestrados não são considerados domésticos, por ele não estar dentro dos pré-requisitos de um animal para ser considerado doméstico. Veja bem, a maioria dos animais domésticos, a maioria, gente, não são todos, a maioria dos animais domésticos pertence à classe dos mamíferos ou das aves. Mas veja bem, a gente não falou todos, a gente falou a maioria. Veja bem, a abelha é um inseto e é considerado um animal doméstico. A carpa, a tilápia são peixes, são considerados animais domésticos. Então, na realidade, né, o camarão, né, o bicho da seda, não são da classe mamífero nem das aves, porém, são de outras classes, mas prestam serviço ao homem e reproduz em cativeiro. Então, vejamos. Quais são os atributos dos animais domésticos que têm que ser transmitidos por hereditariedade? Vamos voltar ao conceito de animal doméstico. Um dos atributos ou uma das características, né, dos animais que são transmitidos por hereditariedade é a sociabilidade. É uma conduta nata. O animal já nasce com essa conduta de viver em conjunto, de viver em grupo. Isso aí, gente, é uma característica importantíssima, porque quando o animal consegue viver em grupo, viver em conjunto, fica mais fácil até para ser criado. Ele aceita mais o criador, certo? Então, essa conduta nata do animal, de sociabilidade, ela é muito importante para ser considerado um animal doméstico. Eu poderia ter colocado aqui até uma gravura das abelhas, que é uma sociedade perfeita, que é que mais funciona perfeitamente. Cada uma desempenha uma função, né, dentro da colmeia, seja ela faxineira, seja ela engenheira, guardiã, cada uma desempenha. Então, a sociabilidade é uma característica importantíssima que o animal doméstico tem que ter para passar para os seus descendentes. Essas características. Ah, mas tem o cavalo não é muito social. Tudo bem, mas é uma característica. Mas a maioria dos animais domésticos tem a característica de sociabilidade, de viver em grupos. Nós colocamos o exemplo aí da ovelha, né, das aves e do bovino. Outro atributo que é importantíssimo é a mansidão. E essa característica de mansidão, os animais que vivem em grupo, em conjunto, eles conseguem ser mais mansos do que os animais que vivem isolados. Então, muitos animais deixaram de ser domesticados porque foram muito difícil amansar esses animais. Então, acabou tornando problemática a domesticação. Só que tem uns que é regra. Por exemplo, o cavalo gosta de viver muito isolado, mas o homem conseguiu amansar e domesticou esses animais. A abelha, o homem conseguiu também domesticar. Ela não é mansa, mas o que o homem faz? Usa técnicas de manejo para poder trabalhar com a abelha. O gato é um felino, ele é bastante arisco, mas ele conseguiu aproximar do homem em busca de alimento. Então, a gente já falou de dois atributos, sociabilidade e mansidão. Essas características têm que ser passadas para os seus descendentes, para os seus filhos. Outro atributo é a fecundidade em cativeiro. Fecundidade em cativeiro. Lembra do elefante que foi adestrado, amansado, mas não é considerado um animal doméstico? Um dos pontos é esse. Eles não conseguem reproduzir em cativeiro. Então, quando o animal não consegue reproduzir em cativeiro, dificilmente ele vai ser considerado doméstico. Lembra lá da história da zootecnia, quando o homem juntou aqueles animais e fez um rebanho e prendeu e teve uma reserva de carne viva? Naquele período, os próprios animais começaram a reproduzir em cativeiro. E o homem percebeu isso, que aquele rebanho estava aumentando graças à reprodução. Então, a fecundidade em cativeiro foi um passo decisivo para os animais domésticos, tá certo? Então, fecundidade em cativeiro é perpetuar a espécie, não deixar com que a espécie acabe. Igual eu falo para os meus alunos, amor eterno, né? Perpetuar para sempre. Então, perpetuação da espécie é um ponto decisivo. Aqui nós colocamos o coelho,
que a gente pode colocar tranquilamente para reproduzir na frente da gente. A gente controla o dia, a hora, 30 dias, provável data do parto. A matriz suína, né, que está numa gaiola fechada, hoje muitos criticam, né? E o Nelore com seu filho, ou seja, eles conseguem reproduzir em cativeiro. Então nós já temos 3 características de animais domésticos que são transmitidos: sociabilidade, mansidão, fecundidade em cativeiro. E outra característica que é fundamental é a função especializada. O que é essa função especializada? Qual a finalidade do animal? Para que ele serve? Qual o motivo que a gente vai domesticar esse animal? Então, caso os animais não oferecessem funções mais ou menos especializadas, lá no estado selvagem, não haveria motivo para domesticar. Então, todas essas características, os animais domésticos tinham um pouquinho. Só foi feito o quê? Um aprimoramento, aperfeiçoou esses animais domésticos. Lembra do rato, da barata, da aranha? Não são considerados animais domésticos. Eles reproduzem cativeiro, tudo, mas eles não prestam serviço ao homem. Se eu pego um hamster que está lá no laboratório, sendo testado um medicamento, ele é considerado um animal doméstico. Ele está no laboratório, está prestando serviço ao homem. Então a gente colocou algumas gravuras aí de produtos, de serviços que são prestados. Mas eu poderia colocar a abelha também como agente polinizador, não é isso? E outras utilidades do animal. Tá? A gente aí pegou somente o produto, pegamos ovos, o mel, o frango, né, a calabresa, o churrasquinho, né, com a carne e o leite. São produtos que os animais nos oferecem quando a gente faz a troca, relação de troca. Alimento, casa, a gente quer de troca a sua função especializada. Outro atributo que é importante é a facilidade de adaptação ambiental. Por exemplo, se eu vou comprar uma galinha já adulta lá em Minas, quando ela chega aqui na nossa região, ela já não vai produzir tão bem. Por quê? A gente tem que preocupar sempre com essa facilidade de adaptação. Mas se eu crio esse animal novo aqui na nossa região, ele vai se adaptar tranquilamente. Então, essa é uma das características também dos animais domésticos. Ter a capacidade de se adaptar aos mais variados climas. Faz com que uma espécie seja mais ou menos expandida. Por exemplo, se a gente pega o gado holandês, produção de leite, o mundo todo utiliza a raça holandesa. Perceberam, gente? Então, quanto mais ou menos adaptado, quanto mais adaptado esse animal ao cativeiro, ao ambiente, ao clima novo, melhor para a gente poder tê-lo como doméstico, tá certo? A questão de adaptação ao local que vai morar. Observe que esses animais confinados, eles estão adaptados ao confinamento, ele vai lá, come no coxo, depois ele vai, volta, ou seja, eles se adaptaram àquele ambiente. Os filhos que nascem já se adaptam melhor também ao novo ambiente, ao ambiente onde está inserido, certo? Então, recapitulando, os atributos dos animais domésticos: sociabilidade, mansidão, reprodução em cativeiro, função especializada, facilidade de adaptação ambiental. Só que veja bem, para esse animal ser considerado doméstico, passou-se por fases, por períodos, né? Até ele estar totalmente domesticado, ou a domesticidade propriamente dita. E essas fases da domesticação, a gente fala do cativeiro, que foi a fase inicial. Lembra lá da história quando o homem prendeu os animais? O homem manteve o animal preso, mas para quê, gente? Para o consumo. No início, muitas vezes o homem nem tirava proveito do animal, mas depois ele percebeu que dava para aproveitar a carne, dava para aproveitar a força. Então o cativeiro foi o primeiro passo da domesticação dos animais para de selvagem eles se tornarem domésticos. A segunda fase foi o amansamento, foi a segunda fase. Alguns animais conviveram pacificamente com o homem. Por exemplo, o gato, o cachorro, o suíno, ele encostou no homem em busca de alimento. Então foi um amansamento fácil. Outros animais que também foi muito fácil são os animais que têm uma vida social, que têm sociabilidade. Por exemplo, as galinhas, a pessoa ia lá levar comida, então se adaptava, elas foram amansando. Então foi uma segunda fase mais tranquila, dependendo do animal. Quem mais sofreu nessa fase do amansamento são os animais que têm o hábito de viver isolado, né? O camelo, o cavalo, o avestruz, que vive mais isolado, teve dificuldade. E a última fase, também chamada de domesticidade propriamente dita, é a última e definitiva fase.
É a fase que a gente conclui que o animal está em pleno domesticidade. Por exemplo, o peru. O peru, eles começaram a trabalhar primeiro em cativeiro, levando alimento, ela se adaptando, até hoje está totalmente o quê? Domesticada. Mas esses animais, para ser domesticados, gente, eles já vêm com essas características do animal selvagem. Essas características só vão ser trabalhadas, certo? Motivos da domesticação. Olha bem, quando a gente pensa em domesticação, hoje já apareceu um acento ali, não tem não, viu? Olha, quando a gente fala de motivos da domesticação, se a gente fosse domesticar hoje, os motivos seriam praticamente os mesmos. Um dos motivos da domesticação, alimentação, fome. Então, o primeiro motivo que levou o homem a caçar, fazer o laço em busca desse animal, foi a necessidade de utilizar o animal na alimentação. E isso surgiu, lembra da história? Quando as frutas, as raízes acabaram, ficaram escassas e o homem teve que ir atrás. Então, o homem começou a ter uma reserva de alimento vivo, período de escassez, e isso fez com que ele largasse, lembra, de ser caçador, passou a ser criador. Se a gente fosse hoje fazer uma domesticação, o primeiro motivo seria comida, gente. A gente só vive de comida, a gente toma café da manhã pensando no lanche, o lanche pensando no almoço, o almoço pensando no lanche, e assim por diante. A alimentação é primordial para a sobrevivência da espécie. Então, um dos motivos da domesticação foi a alimentação. O outro motivo foi a sobrevivência ambiental. A sobrevivência ambiental, na época glacial, o homem enfrentou muitos problemas de frio, mesmo de sobrevivência por causa do frio. Então ele fez o quê? Ele utilizou a pele do animal como agasalho ou mesmo os pelos. Os animais eram caçados ou criados, ele tirava o couro e fazia o quê? Os agasalhos. Outra coisa que o homem também fez, na época do período que eles iam sair para caçar, o que eles fizeram? Eles usavam a pele do animal para camuflar, tá certo? Para facilitar a busca, a caça do animal. Outro motivo seria o aproveitamento da força motriz. A descoberta da força, ela se deu graças, quando o homem começou a colocar peso nos animais mais dóceis. Alguns bovinos mais dóceis que ia estar com eles, começaram a colocar peso, tá? Para ajudar na remoção de objetos pesados. Depois veio a tração, tá? Veio a questão da roda, da carroça, do animal puxar. As rodas que elas foram quebradas, esses cantos, para poder facilitar. Então surgiu a tração animal, tudo isso usando o quê? A força do animal. Então, se a gente fosse domesticar hoje, seria comida, sobreviver, por causa do frio, precisa de vestimenta, a força para levar objetos pesados, ou mesmo a gente. Um outro motivo é a inspiração religiosa. Essa inspiração religiosa, gente, na domesticação foi muito utilizada. Quase todas as denominações, elas tinham um animal como um culto mesmo, um culto de adoração, que a gente chama de toteísmo, onde o homem adorava o animal, que aquele animal pedia chuva, pedia proteção, Na Índia, até hoje, a gente vê isso com o bovino. Vocês veem que o povo está aí orando e o bovino está ali comendo. Então, assim, a companhia do animal levou o homem também, por fatores religiosos ou mesmo lazer. Se a gente fosse criar hoje, vou criar um cachorro de companhia. Tudo isso implica no que foi domesticado. É a questão de quê? A questão da realidade, da gente poder visualizar essa questão religiosa do homem. Outra coisa, os métodos empregados para domesticar. O primeiro método foi violento. Quem já viu muitas vezes a pessoa batendo num jumento ou num cavalo, esse método violento foi muito utilizado nos animais que vivem sozinhos. Eles utilizaram da força, da fome, prendia, deixava de todo quanto é jeito, castigo corporal, de cabeça para baixo, amarrado. Tudo isso para quê? Para domesticar. Os animais que eram mais isolados foram mais difíceis de domesticar, que é o caso do cavalo, do jumento, do camelo e da avestruz. São animais que foram domesticados, mas foram domesticados por métodos violentos. Hoje a gente sabe, lógico, que tem uma doma humanizada. Os etólogos trabalham com isso para não machucar o animal, não ter esses castigos corporais. Mas foi o primeiro método usado na domesticação. O outro método é um método pacífico. Eu costumo dizer que não foi nenhum método, Foi o animal que se aproximou do homem em busca de quê? De comida,
de proteção contra as intempéries ou outras situações de dificuldade. Então, os animais selvagens, eles se aproximavam do homem em busca de comida, de proteção. Então, na realidade, ele se deixou domesticar, ele ia atrás de comida, ele estava atrás de uma proteção. Esses animais, não houve pancadaria, nada disso. Foi o cão, o gato e o suíno. Outro método é um método intermediário. Esse método que ajudou muito foi o hábito desses animais de viver essa vida aí em grupo, a sociabilidade. Os animais que têm o hábito de viver em rebanho teriam facilitado o aprisionamento. Então, o que acontecia? O homem levava o alimento até o rebanho. E isso, gente, foi um passo muito importante, porque não usou de pancadaria. O animal, quando viu o homem chegando com alimento, ou o alimento já estava lá, ele foi se adaptando à vontade do homem. E isso foi muito interessante, tá? Esse método intermediário foi utilizado para o boi, para cabra, carneiro, zebu, búfalo e aves. Quando a gente coloca zebu, a gente lembra, né, os animais de corte, né, que tem o cupim. E aí, o animal selvagem, para se tornar um animal doméstico, ele já apresentava essas características. As características só foram mudadas. Olha, são modificações significativas comparadas aos seus congêneres, ou seja, ao animal selvagem. Que modificação que houve se eu pego um javali para um suíno? Houve modificações tanto na área morfológica, fisiológica, como etológica. Bom, morfológica vem de forma, anatomia. Essas características morfológicas, elas contribuíram também muito para a fisiológica, que é a parte de produção. Então, vamos ver como que a gente vai agrupar essas três modificações. Morfológica está relacionado ao que a gente está vendo, cor do pelo, espessura, a orelha, né, gordura, tudo a gente está vendo. Então, essa modificação é o que? Morfológica. Fisiológica está ligada mais ao funcionamento, ou seja, lembra aquela função especializada? Serve para quê? Produz o quê? É a modificação fisiológica. E etológica, lembra lá da história da zootecnia, do estudo do comportamento, hábitos, né? Então, essa função etológica, ela está ligada mais ao comportamento do animal. O que mudou do comportamento do animal selvagem, que foi melhorado, né? Houve essa modificação para o animal doméstico. Então, vamos ver algumas. Qualidade dos pelos. O pelo do animal selvagem era um pelo grosseiro, mal distribuído. E tinha que ser, né, gente? Ele vivia na selva, correndo. Não tinha como ter um pelinho bonitinho. No doméstico, o animal já vive bem, come extremamente bem, uma alimentação saudável. Esse pelo é um pelo fino, sedoso, uniforme. Vamos pensar no coelhinho selvagem, né, que tinha um pelo bem mal distribuído e grosso. Hoje o coelho tem um pelo fino, sedoso. Essa modificação, como a gente dá para ver, ela é uma modificação morfológica. Coloração da pelagem. A pelagem do animal selvagem era bem discreta, era uniforme. Por quê? Para poder camuflar. Era uma pelagem parda. Hoje, são variadas as pelagens. São compostas e conjugadas. Se eu pego uma raça anglo-nubiana lá, né, das cabras, maravilhosa, totalmente conjugada, um coelho da raça chinchila, 3 cores diferentes, ou seja, é uma modificação que a gente vê, é uma modificação morfológica. Tamanho e dimensões corporais. A cintura escapular, vamos pensar na cintura escapular do javali. O javali era bem avançada, a cintura escapular bem desenvolvida bem na parte anterior. Já no traseiro do javali era curtinha, era bem estreita, né? O animal selvagem. O suíno, a gente já vê bem nítido, né? Que a cintura pélvica, né? Que é a parte do peito, ela é equilibrada com a cintura pélvica, tá? Que é a parte posterior. E essa modificação é uma modificação morfológica. E ela faz sentido porque o animal selvagem precisava muito dessa cintura para enfrentar a selva, entendeu? Hoje, como vive uma vida tranquila, não há necessidade. As orelhas. As orelhas eram pequenas, né, e bastante móveis e bem aguçadas para escutar o barulho do que estava acontecendo. Essas orelhas a gente percebe também até hoje um pouco no cavalo. Hoje, com o animal doméstico, tem orelhas das mais diversas formas e posicionadas,
Se eu pego uma raça aí do Brasil, lá de bovino, uma orelha bem grande. Se eu pego a Nelore, uma raça de orelha pequena, em forma de lança, não é isso? Se eu pego o Gio, aquela orelha caída. Então, cada uma hoje já depende de quê? Das raças. Essa modificação, a gente vê, é uma modificação morfológica. Órgãos de defesa. Os órgãos de defesa são o chifre, as garras, os dentes fortes. O animal selvagem tinha isso sim, e muito, porque ele precisava desses órgãos para se defender do predador. Já nos domésticos, hoje a maioria das raças, muitas raças são mostras, ou seja, sem chifre, sem uma arma, tá? Os dentes não desenvolveram mais, tudo isso foi trabalhado no animal doméstico. Essa é uma modificação que a gente consegue ver morfológica. Gordura, a gente vê? Vê. Vocês acham que o animal selvagem dava para ele acumular um tecido adiposo, gente? Dava para acumular? Não. Ele passava fome, ele tinha que correr muito atrás do alimento. Ele gastava energia. Então, a questão de gordura no animal selvagem era praticamente reduzida. Já no animal doméstico, é um tecido adiposo desenvolvido. Pega o suíno lá, né? Com bacon, com a gordura. É uma modificação morfológica. A gente consegue ver que o animal está gordo, ou seja, que ele adquiriu um tecido adiposo. Esqueleto ósseo. O animal selvagem tinha um esqueleto ósseo bastante desenvolvido, principalmente porque ele ficava muito tempo, a alimentação. Então, assim, o esqueleto dele era muito forte. Isso a gente vê até hoje, quando a gente pega uma galinha caipira, crioula mais velha, e vai brincar com o ganhador, que é mais rígido. Quando a gente pega um franguinho hoje, é uma estrutura óssea bem fraca, porque o animal é abatido novo. Essa modificação é uma modificação morfológica. Velocidade de locomoção. O animal selvagem tinha que dar os pulos, né, gente? Tinha muito que correr. Então era muito desenvolvida a necessidade de se locomover para se defender. E hoje ele é tranquilo. É um animal que praticamente não precisa correr, porque ele tem hoje um convívio com o homem. E essa modificação da velocidade é uma modificação no funcionamento do animal, na fisiologia. Voo. É lógico que a gente sabe que tem espécies que não são tão adaptadas para o voo, pato e tal, né? Mas só que tinha muitas espécies, as galinhas, elas conseguiam voar bem mais do que hoje. Eram capacitadas para o voo. Elas necessitavam desse voo para ir em busca também de alimento. Nos animais domésticos, né? Essa capacidade do voo perderam de uma forma parcial ou algumas aves totalmente. Isso ocorreu também devido ao peso do animal. Essa modificação ela é fisiológica. Fertilidade, produção, né, dos óvulos. Alguns no animal selvagem eles eram menos férteis, principalmente, gente, não tinha alimentação, né, para o animal ciclar. Às vezes ele nem apresentava cio, né? Não tinha isso, não tinha alimento. Às vezes dependia da luminosidade para o animal entrar em cio. Então era um animal menos férteis. Já o animal doméstico são animais mais férteis por ter uma alimentação balanceada. Com isso o animal ele repete o cio todo o ciclo estral, perfeito. Essa é uma modificação fisiológica. Prolificidade, número de filhos. O animal selvagem não dava conta também, gente, de criar muitos filhos. O número de filhos eram limitados. Hoje, nos animais domésticos, eles são mais prolíferos, mas ele conta com a ajuda de quem? Do homem. Se Deus cria muitos, você pode fazer uma troca, né? Você pode alimentar artificialmente. Essa modificação também a gente chama de fisiológica. Tá vendo? Tá mexendo com o funcionamento. Lactação é restrita às crias. O animal selvagem produzia só o leite para as crias, para os filhotes. Hoje, no animal doméstico, essa produção aumentou e, além das crias, hoje abastece também a comunidade, a população. Então, essa é uma modificação fisiológica. O choco, que era característica das aves, né, para incubar os ovos e tudo, hoje praticamente desapareceu isso. As galinhas melhoradas, hoje elas não chocam. Por quê? Porque a gente quer que elas produzam o tempo todo. Essa modificação fisiológica, eles trabalharam a genética desses animais e esses animais hoje praticamente eles não fazem a questão do choco, não incubam esses ovos. Velocidade de crescimento era extremamente lento. Um exemplo que eu dou também, eu dou das aves, que demorava 1 ano a 1 ano e meio para a gente colocar o animal para vender. Era muito lento por causa da questão de alimentação e não tinha genética nenhuma.
Hoje a gente dá genética, alimentação e um ambiente propício. Então hoje é bem acelerado a questão da velocidade de crescimento. É uma modificação fisiológica. Bom, e o instinto de defesa? O instinto de defesa, né? Veja bem, no animal selvagem era bastante aguçado o instinto de defesa. A audição, o olfato, tudo isso era muito desenvolvido. Porque eles tinham, gente, que se proteger. Então o instinto de defesa era extremamente aguçado. Hoje, praticamente o animal convive com o homem. Então esse instinto de defesa, essa audição, visão, né, e olfato aguçados, praticamente diminuiu bastante. O animal não vive o tempo todo apavorado. É uma modificação aonde, gente? Comportamento. Então a modificação etológica. Comportamento sexual. O animal selvagem, alguns animais selvagens praticavam monogamia. Lógico, quando a fêmea entrava no cio, eles iam acabando acasalando, né? Que eram poucas. No animal doméstico, pratica-se hoje o quê? Poligamia. É um macho para várias fêmeas. Ou mesmo a gente usa a inseminação, a transferência de embrião para aumentar o número de parceiros no animal doméstico. Essa é uma modificação no comportamento, etológica. Relacionamento com o homem. O animal selvagem não tinha relação nenhuma com o homem, era ausente. Só tinha a relação de medo, né? Se ele ia ser presa, né? Que ele tinha muito medo, porque o homem vinha justamente para caçar. Hoje há uma interação constante, inclusive uma interação de dependência. O animal fica esperando o homem para colocar o alimento. Essa é uma modificação etológica. Percebam, para vocês identificarem o tipo de modificação, você tem que observar qual a característica, se ela está relacionada ao comportamento, ao funcionamento ou à parte morfológica. Bom, desafio hoje da produção animal no mundo nosso é o bem-estar animal. Então, cada vez mais hoje o homem busca novas técnicas de produção, né? Aprimorar as existentes, desculpa aí, gente, para atender a exigência do animal, do mercado consumidor e dos princípios do bem-estar. Por exemplo, a galinha, ela vive confinada hoje, você pode dar um bem-estar para esses animais vivendo à solta, ou seja, você vai pegar uma característica do animal, mas nenhuma criação, gente, não é ruim. Por quê? Veja bem, através da criação do frango industrial é que a gente mata a fome da população. Todo mundo vai ter condição de comprar um frango num sistema alternativo que é mais caro? Não. Então, na realidade, a gente tem que aprender a ver qual cliente, qual mercado que a gente vai estar atendendo. E trabalhar com o princípio do bem-estar, com espaço, com alimentação, com tentar dar um ambiente muito agradável para o animal. Tá? Hoje é um desafio da produção animal, é o bem-estar. A competição por alimentos. Há uma procura, né, grande por alimentos, e prevê uma competição que pode ser utilizada pela indústria. Por exemplo, um frango industrial ou um frango caipira, um ovo, né, que veio da granja ou um ovo que vem do sistema alternativo. Tudo isso, gente, essa competição por alimento, cada vez mais que a gente vai no supermercado, a gente vê produtos sendo lançados, sendo colocado peito, só coxa, coração, moela, ou seja, há uma competição muito grande por alimentos. E atende a população que tem um poder aquisitivo maior e tem a outra que atende o poder aquisitivo menor. A gente sabe que tem um mercado consumidor exigente e tem um que não é tão exigente, certo? E aí, a produção animal e o meio ambiente, a gente hoje tem que pensar em tudo, já que a gente sabe que o planeta tá muito complicada a questão ambiental. O homem aterrou muito o rio, fez muita besteira. Hoje tem que trabalhar num sistema mais ou menos ecologicamente correto, seguir as normas da ecologia. Eu não vou poder passar por cima de um rio e achar que ele não, quando chover, ele não vai vir derrubando tudo. Eu tenho que saber aonde que eu vou colocar a minha instalação, aonde que esses animais vão ser criados. Qual o destino que a gente vai dar para os resíduos? Vamos fazer um biodiesel? Vamos fazer um aproveitamento, fazer uma adubação, uma compostagem? O que a gente vai fazer com o resíduo que sobra de um aviário, de uma suinocultura, do bovino? A gente tem que já pensar nesse tratamento adequado, fazer um biofertilizante, né, adubar o próprio local onde vai ter a plantação, né, um destino e um tratamento adequado dos resíduos. Desculpa aí, gente, repetiu, viu? Conservação do solo e da água é fundamental.
Porque se eu trabalho adubando, provavelmente eu vou ter um solo melhor e eu vou aprender também a trabalhar com a água, não desperdiçar essa água, fazer o uso correto da água. Isso é importante, gente, para o meio ambiente, para a nossa vida e das pessoas que virão depois da gente. O sistema de produção sustentável hoje é um sistema que prevê que ele seja ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. A gente colocou um sistema mandala, né, que ele no meio é um aviário, né, um galinheiro, e em volta tá as hortas, que são adubadas com o próprio esterco, o próprio resíduo das aves, e os restos da horta é utilizado para alimentação. Ou seja, tá vindo o quê? Na realidade, tá vindo uma sustentabilidade do sistema. Ou seja, o animal defeca, aduba, ele come o resto do alimento da horta. Então isso aí, na realidade, é algo muito bom, certo? Ele é ecologicamente correto, é viável em termos econômicos e é socialmente justo, que o animal vai ter um bem-estar bem maior trabalhando nesse sistema. Lembrando que esse sistema não dá para ser grande quantidade de aves, é para atingir uma clientela mesmo que tem um poder aquisitivo maior, um mercado exigente, né, de consumo. Então, a gente encerra a domesticação dos animais, né, falando um pouquinho para vocês que a gente não pode esquecer que o animal, para ser considerado doméstico, ele tem que ser criado pelo homem, tem que reproduzir em cativeiro, tem que prestar serviço em mansidão, certo? E uma característica que nem todos vão ter é a questão da sociabilidade.